Já faz algum tempo que eu não posto nenhum vídeo nesse canal aqui, né? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre por que eu parei de desenhar enquanto eu volto a desenhar depois de muito tempo. Eu também vou falar um pouco mais sobre arte de inteligência artificial e como foi exatamente por causa disso que eu voltei a desenhar. Já fazia alguns anos que eu parei de desenhar, na verdade, o último desenho que eu tenho na minha pasta foi feito em 2020, quando o Ozob foi anunciado no Cyberpunk 2077, e a esse ponto eu nem sabia mais se eu ainda sabia desenhar, mas eu acho que é que nem andar de bicicleta, uma vez que você aprende não dá pra esquecer. Lá pra 2015, 2016 eu comecei a desenhar usando caneta ao invés de lápis, simplesmente porque é mais difícil e porque eu sempre gostei de me desafiar. E quando você usa caneta pra desenhar alguma coisa, qualquer errinho que você faça vai ficar no desenho, então você tem que meio que não errar ou então arranjar algum jeito de disfarçar o erro que você cometeu. E eu também testei algumas vezes de misturar a caneta com lápis, porque eu não tenho todas as canetas de todas as cores, então eu fazia meio que pra experimentar. E eu também já desenhei só com lápis, porque eu tenho uma caixa aqui da Faber-Castell que me deram e eu não queria desperdiçar. Só que na maioria das vezes, o que eu mais gostava de desenhar era só de caneta mesmo. Eu sempre gostei de desenhar desde que eu era pequeno, desde que eu me entendo por gente, basicamente, e eu demorei anos pra aprender a fazer algo minimamente decente, e eu gosto muito de saber fazer as coisas que eu sei fazer. É claro, eu não sou o melhor desenhista do mundo, eu sei fazer algumas coisas, mas tipo, eu não sou muito bom com proporção, então às vezes eu tenho que ficar tirando medida, fazendo uns traçadozinho mínimo ali, só pra ter uma linha de referência de qual é a proporção do personagem que eu tô desenhando, mas tipo, eu sei que todo bagulho que vem depois, todo lance que vem depois é uma técnica que é meio que difícil e não é qualquer um que sabe fazer, não. E é uma coisa que eu não faço profissionalmente, é só um hobby, então meio que não me importo com isso. Só que eu nunca fui uma pessoa muito criativa para os meus desenhos. Eu sempre que tentava fazer alguma coisa original, nunca ficava satisfeito com o que eu conseguia fazer. Então eu sempre me limitei a continuar fazendo cópias de alguma coisa que já existia. Ou então retratos de pessoas, porque é basicamente só copiar, então era mais fácil. E foi justamente quando eu comecei a fazer retratos, quando as pessoas começaram a me pagar para desenhar, foi quando eu percebi por que eu desenhava, e foi quando eu parei. Porque eu adorava fazer isso pra mim, sabe? Pra colocar na minha pasta ou pra pendurar na parede. Eu adoro o processo de fazer aquilo, mas quando eu fazia pra outras pessoas, eu não sentia nenhum prazer pra fazer isso. Até porque não tinha um grande retorno financeiro, também não tava fazendo muito sentido, porque meio que eu fazia o bagulho, não era bem pago, aí, sei lá, tirava meio que meu gosto pra desenhar, sabe? Foi aí que meio que deu um estalo na minha mente, sabe? E eu entendi que por mais que eu goste de fazer isso, desenhar não é a minha paixão. Eu achava que era, eu dizia que era, mas não era de verdade. E por um motivo simples. Eu desenhava porque era a única coisa que eu sabia fazer na vida, era a única coisa que eu sabia fazer que era bom. Eu nunca fiz faculdade, nem tive interesse, nem tenho interesse em fazer alguma faculdade. Eu não era o aluno exemplar, por mais que as minhas notas fossem boas e medianas. E eu nunca visualizei um futuro pra mim, uma carreira, alguma coisa, negócios, família. Eu sou o tipo de cara que vive o presente, sabe? Eu tiro proveito da situação que tá na minha disposição, do meu jeito. E justamente por não ser uma pessoa extremamente ambiciosa, eu já fui até chamado de vagabundo por parte de algumas pessoas da minha família. Desenhar era a única coisa que fazia com que eu não me sentisse um inútil, e que fazia com que as pessoas olhassem pra mim e imaginassem que eu teria um futuro em alguma coisa. E em 2020 eu já tinha encontrado novas paixões, eu já estava escrevendo meus livros, eu já tinha meu canal de edição, que já estava crescendo, já estava começando a ser monetizado. Então eu não senti mais essa necessidade de me agarrar essa única coisa que me fazia eu não me sentir um inútil. E eu descobri qual era a minha verdadeira paixão, que é contar histórias, seja recontando histórias que já foram feitas por outras pessoas ou contando as minhas próprias. Meio que essas são minhas paixões atuais, que são escrever e editar, mas não significa que isso vai ser para sempre. Daqui a alguns anos eu posso até encontrar alguma outra coisa que vai me satisfazer mais ainda e vai trazer até mais frutos, digamos assim, né? E eu não sei exatamente a que ponto da timelapse esse vídeo vai estar agora, mas
mas provavelmente já deu pra ver que eu tô fazendo um desenho do Homem-Aranha com as cores da bandeira do Brasil. E essa é a parte do vídeo em que eu explico por que eu voltei a desenhar logo agora, depois de tanto tempo. Esses dias eu tava no Instagram e eu trombei com um maluco dizendo o quanto ele tinha achado ruim o design que fizeram pra roupa do Homem-Aranha inspirado no Vinícius Júnior. Só que logo em seguida eu vi outro vídeo desse mesmo cara mostrando um monte de arte gerada por inteligência artificial e dizendo que foi ele que fez. Fiz um traje inspirado no Vini Júnior. E esses aqui embaixo são os meus designs de traje. Recentemente eu postei um vídeo falando que eu não curti tanto o traje que foi inspirado no Vini Júnior. E me desafiaram a fazer um melhor. A ideia era fazer exatamente como eles queriam fazer. Algo misturando as cores do Brasil e o gosto do Vini Júnior. E eu quis colocar o estilo despojado do Miles e, é claro, também a minha visão como designer. E o resultado são todas essas variações que vocês estão vendo aqui embaixo do vídeo. E aí, gostaram do resultado? Ou vocês fariam melhor? E se você olha nos comentários, todo mundo sabe que é gerado por IA. E ele mesmo admite isso. Só que em nenhum momento ele fala isso no vídeo e deixa isso claro. Ele só fala que é designer e que fez aquelas artes refazendo o traje na visão dele. Abre aspas. Ele cria o molde do traje, faz a artwork e depois joga no prompt para agilizar. Fecha aspas. Seja lá o que isso quer dizer. Porque eu mexo com inteligência artificial. Eu não sei o que é que esse cara quis dizer. Porque eu não sei o que é que ele quis dizer. Eu não sei se ele quis se pagar de entendido de inteligência artificial também. Só que isso aqui é meio que claro para mim. Não foi ele que fez porcaria nenhuma. Ele só escreveu lá. Provavelmente foi no Copilot, que não precisa muito de saber quase nada de engenharia de prompt. Só escrevendo umas coisas básicas ali. Até em inglês é melhor. Você consegue ter uns resultados parecidos com o que ele teve. E pra piorar, ele fica falando nos comentários: ah, se você acha que faz melhor, então faz e posta. Como se fazer o que ele fez ali, gerar o que ele gerou e mostrar ali, fosse uma coisa que demandasse muito trabalho, um grande esforço. Só que adivinha, eu sou desenhista, mas eu também gero imagens de inteligência artificial e eu meio que sou um engenheiro de prompt, digamos assim. É o que estão chamando agora. Eu não sei exatamente o que é que tem que chamar. Mas enfim, o lance é esse. Eu também gero arte de inteligência artificial. Eu manjo um bocado sobre engenharia de prompt. Eu faço parte do Civitai, que é uma plataforma de gerar artes de inteligência artificial, que é de código aberto, que é de graça, que todo mundo pode participar. A arte de inteligência artificial tá virando meio que um nicho na internet. Eu faço parte desse nicho, porque como eu já disse em um vídeo anterior, eu sempre acompanhei a evolução das IA generativas e eu gosto de aprender coisas novas. Eu gosto de saber mexer com as coisas, sabe? E confia em mim quando eu digo que eu manjo desse bagulho. Olha aqui, ó. Esses bagulho aqui foi eu que gerei no meu computador, localmente. Eu não paguei nenhuma inteligência artificial pra fazer isso. Eu não peguei uma inteligência artificial do Google, do Bing, do Copilot, de nada. Eu gerei isso aqui localmente. Isso aqui demanda engenharia de prompt. Eu acho que eu vou até deixar uma timelapse aqui de como é que eu faço essas artes. Existe sim uma certa complexidade que requer alguma habilidade pra mexer com IA. Só que esse cara, obviamente, eu acho que ele não tá usando nenhuma dessas técnicas. Eu tenho 90% de certeza que isso aqui é claramente feito com Copilot, que, como eu já disse, é uma das melhores IA que gera imagens. Você só precisa de algumas descrições básicas do que é que você quer para colocar no prompt, que ele vai gerar resultados de alta qualidade. Ou então é com Midjourney, que é um pouquinho mais complexo do que o Copilot, mas nem se compara com o que é engenharia de prompt de verdade. Nos comentários ele fica meio que provocando as pessoas, dizendo para ele fazer uma coisa melhor. Então eu fui lá no Copilot e em questão de minutos eu consegui fazer dezenas de artes num estilo bem parecido do que o que ele mostra ali. Ele fala que é designer e desenhista, e eu não duvido disso. Parabéns, bacana. Só que para gerar essas coisas aqui no Copilot, você não precisa de nenhuma habilidade como desenhista ou como designer. Até o que eu gero usando engenharia de prompt em outros programas mais complicados não requer essas habilidades de desenhista. Todo o meu talento para desenhar não se aplica nada quando eu faço alguma arte de inteligência artificial. E você postar um vídeo mostrando um monte de arte gerada por IA e falar que você que fez, sendo um designer e desenhista, não vai ajudar muito você. E se for para me chutar, eu até diria que você tá sujando seu próprio nome. Isso porque todas as coisas que ele mostrou lá, qualquer um pode fazer, tendo um conhecimento básico sobre como é que funciona uma IA generativa e como você faz para usar ela. Principalmente uma IA tão eficiente quanto o Copilot. Inicialmente, a minha ideia era gerar essas imagens e
postar pra mostrar o quão que é fácil fazer ela. Só que aí eu pensei, tá, mas e se eu desse um passo pra trás? Eu sei desenhar. Eu não sou o melhor desenhista do mundo, eu não sou profissional, não ganho a vida com isso, mas eu sei desenhar. Eu sei pegar um papel, uma caneta, um lápis e fazer um negócio bacana. E eu tô com bastante tempo livre, então por que não, né? Então eu peguei um papel, uma caneta, um lápis e comecei a gravar. Quem já viu um vídeo que eu já postei antes sobre inteligência artificial sabe a minha opinião sobre isso, que eu vejo a arte de inteligência artificial como uma arte, mas não como uma arte humana. Eu vejo a arte de inteligência artificial como arte feita por inteligência artificial. E é arte, porém não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor de uma arte feita por um ser humano por conta da facilidade com que você tem de fazer essas artes, na rapidez que você pode fazer. É como se a arte de inteligência artificial fosse um miojo e a arte feita por um artista fosse um ramen de um restaurante japonês 5 estrelas. O que é melhor? É óbvio que é o ramen do restaurante japonês 5 estrelas, porém o miojo ainda é comida do mesmo jeito. Eu mesmo já postei algumas coisas no meu Instagram, eu postei sobre alguns heróis da Marvel como se eles fossem Skrulls, eu já fiz algumas cantoras como se elas fossem heroínas, eu já imaginei como seria Baki realista, eu já fiz algumas coisas relacionadas a Avatar. Eu uso inteligência artificial nos meus vídeos para melhorar a qualidade deles. Eu tô usando inteligência artificial nesse momento para melhorar a qualidade do meu áudio, e até o avatar que eu uso nesse canal aqui é gerado por IA. Muita gente, muitos artistas de verdade já chegaram até um consenso que não tem problema você postar coisas geradas por inteligência artificial, desde que você não esteja substituindo o trabalho de um artista original, e o principal, que deixe bem claro que aquilo ali é gerado por inteligência artificial. Eu já postei arte gerada por IA, música gerada por IA. Como eu já disse, eu uso IA para melhorar a qualidade dos meus vídeos, e sempre que eu posto algum conteúdo 100% feito por IA, eu deixo bem claro lá, esse conteúdo é gerado por inteligência artificial, porque todo mundo já sabe, todo mundo já entendeu que a IA sabe fazer uns bagulho maneiro, então não tem necessidade alguma de você gerar conteúdo por inteligência artificial e postar dizendo que foi você que fez. É como se você contratasse um artista de verdade para fazer alguma coisa para você, aí você pega a arte que ele fez, que você pagou, aí você posta e diz que foi você que fez, como se você fosse um artista mega talentoso, como se precisasse de muita habilidade para fazer aquilo ali, que você é design, que você é desenhista, não sei o que, sendo que não, você não precisa ter dotes artísticos para mexer com inteligência artificial. Só que aí eu parei e refleti muito sobre o que aquele cara tava tentando fazer de verdade, e eu finalmente entendi o que ele queria, pelo menos é o que eu acho que é o que ele queria. Eu vi as redes sociais dele, o canal dele no YouTube, e eu vi que ele é um cara que realmente tem muito dinheiro, ele se diz produtor de conteúdo audiovisual, porém ele não é um cara famoso na internet. A maior rede social que ele tem só tem 12 mil seguidores. O canal no YouTube dele e o TikTok são menores do que os meus, pra você ter uma ideia. Eu não sei exatamente de onde é que ele tirou o dinheiro que ele tem, mas eu acho que não é pelo conteúdo que ele produz. E você vê nas redes sociais dele, vê no canal dele, você vê que ele é um cara que tá muito tentando ser famoso. E se você acompanha as tretas que acontecem na internet, você já viu que algumas pessoas foram meio que canceladas porque usaram arte de inteligência artificial, e toda a reação negativa que as pessoas têm ao verem conteúdo gerado por IA, em comerciais, em campanhas, em coisa do tipo aí. E eu acho que ele viu isso e viu uma oportunidade de meio que fabricar uma treta, porque se tem uma coisa que acontece muito na internet, é as pessoas cancelarem alguém desconhecido, aí essa pessoa meio que acaba ficando mais famosa por causa disso. Isso não é uma coisa incomum, isso não é uma coisa de hoje em dia, isso é um efeito que já foi até estudado, que já tem até um nome. Eu acho que ele fez aquele vídeo propositalmente, achando que ia ter alguma repercussão na internet, das pessoas cancelando, criticando, reagindo ao vídeo dele e dizendo que, não sei o que, tem que acabar com esse negócio de que no final ia acabar fazendo ele crescer. E é por isso que eu não vou divulgar o nome dele aqui, eu não vou mostrar a imagem dele nem nada. Quem viu ele aí por alguma rede social vai saber do que é que eu tô falando. Enfim, vamos parar de falar desse cara aqui, vamos focar aqui nesse desenho aqui que eu tô fazendo. Como eu falei, lançaram um traje novo pro Miles Morales no Spider-Man 2, inspirado no Brasil, para homenagear o Vinícius Júnior. E muita gente não gostou. E com razão, eu diria até, porque esse traje aqui ficou meio estranho, principalmente essa linha aqui na máscara que faz meio que ele parecer que tem um bigodinho. E em outubro do ano passado eu postei no meu Instagram algumas artes geradas por IA de trajes do Homem-Aranha inspirados
inspirado em bandeiras dos estados brasileiros. E quando eu fiz aqueles lá, eu só gerei as imagens do Homem-Aranha e depois eu mudei as cores dele no Photoshop e depois eu gerei as imagens novamente usando uma técnica de imagem para imagem, para ter o resultado final que eu apliquei upscaling depois, que é basicamente deixar a imagem maior com mais resolução e mais detalhada. E para esse desenho aqui que eu tô fazendo, eu tô usando essa mesma lógica. Eu usei como base o traje principal do Miles, que na minha opinião é um dos mais irados que tem, e eu só mudei as cores originais para as cores da bandeira do Brasil. Eu ainda deixei o preto, eu ainda deixei alguns detalhes que na roupa original são meio pontudos, eu deixei mais ondulados, que nem esse traje novo do Miles, e eu também acrescentei algumas teias a mais, deixando as teias amarelas que nem é no traje do Vinícius Júnior. E esse aqui foi o resultado final. Eu acho que eu vou tentar desenhar mais outras vezes, e já que eu não sou um cara muito criativo para desenhar, talvez eu possa até gerar algumas artes com a IA para ter referência, e eu posso até talvez fazer uma coisa bacana. Quem sabe eu posso até trazer mais vídeos desenhando assim. E é isso aí, criançada. A lição de hoje é: use IA com responsabilidade. Se for postar alguma coisa gerada por IA, deixe bem claro que é IA e não queira ficar pagando de bonzão dizendo que foi você que fez.